Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité desta terça-feira, 16 de junho. Kleber, tudo bem por aí? Tudo bem, Rei, você? Bom dia. Tudo certo, bom dia. Bom dia, mas o dia começa meio tenso, vamos dizer assim, para o comércio brasileiro, porque saiu a divulgação do IBGE de que as vendas no varejo caíram 16,8% em abril na comparação com março, resultado ainda pior do que era a expectativa, né, Kleber? Foi pior, depois a gente fala um pouquinho que começa tenso por esse lado, os mercados nem tanto, né? Mas a notícia realmente veio acima do que era esperado, que a expectativa dos analistas, né, que são consultados pela Bloomberg, era de 12,1%, né, de queda, veio os 16,8%. A expectativa da mediana, quando a gente faz a compilada lá da Bloomberg, apontava para uma baixa para o período que era realmente menor. E o dado reflete o primeiro mês cheio de quarentena e isolamento social que a gente teve aqui no Brasil, principalmente com os shoppings fechados, né? Muitas lojas, comércio praticamente todo paralisado. No comércio varejista, né, quando a gente olha para o ampliado, que inclui veículos, motos, peças, material de construção, o volume caiu 17,5% em relação a março, né? A média, quando a gente fala da média, ela seria de mais ou menos menos 10%, tá? E quando a gente compara o mês de abril com o mês de abril de 2019, aí a gente tem realmente um reflexo um pouco mais forte, né, e mais claro desse tamanho de buraco que a gente tem pela paralisação das atividades. Foi de menos 27,1% quando a gente compara abril de 19 com abril de 2020, tá? Então, o número é muito ruim, ele veio pior que... Que tombo, hein, Kleber? Não, o tombo é enorme e a gente deve ter um reflexo ainda bastante negativo no mês de maio, né, quando a gente tem a continuidade aí dos isolamentos, e por isso que todos aqueles estímulos que a gente vem sempre falando aqui e tudo aquilo que o governo vem tentando aprovar, algumas coisas já foram aprovadas, outras estão em andamento, né, e principalmente o estímulo para que esse comércio consiga sobreviver, né? A gente tem muita empresa fechando, muito pequeno comércio que não vai ter condições de reabrir as atividades, então tem um trabalho grande a ser feito aí em conjunto, tanto com o governo quanto com todas as instituições que cuidam desses mercados, né, para ajudar principalmente o pequeno e médio empresário a conseguir ou reabrir ou retomar suas atividades, né, aqueles que já fecharam e que não têm nem condições de retomar. Então é uma situação realmente muito, muito grave, triste, né, mas que infelizmente já era esperada e um pouco inevitável por tudo que a gente vem passando. Verdade, você comentou ali no início, Kleber, que os mercados não abriram o dia tão tensos assim, é isso? Exatamente, notícias ainda carregadas de ontem, que foram até confirmadas e complementadas hoje com algumas outras notas que saíram do mercado internacional, ajudaram muito as bolsas lá fora a fecharem positivo, principalmente na Ásia, né? E a gente vê já o mercado futuro americano operando em alta, o Ibovespa aqui abriu em alta, nesse momento, 10h28 da manhã, ele sobe 2,62%, que é uma alta muito forte, os principais papéis, né, de bancos subindo bastante, mais de 3%, Vale subindo 2,20%, Petrobras 4,5% de alta, até também pela preço do petróleo também, que teve uma valorização no dia. Mas basicamente o que aconteceu é que os Estados Unidos soltou ontem que vai fazer um novo programa de estímulos agora para compra de títulos corporativos, né? E veicula-se também a solicitação do Trump, do governo federal norte-americano, de aprovar um novo pacote de $1 trilhão para a infraestrutura. Tanto a infraestrutura na parte de construção, quanto na parte de tecnologia, para instalações de 5G, banda larga e outras tecnologias. Isso animou os mercados para
cobrir um pouco das informações negativas que a gente teve do mercado chinês, um pouco mais lento do que o esperado na recuperação que a gente teve ontem, né? Essas notícias já ajudaram o mercado ontem a se recuperar, né, que vinha muito negativo e fecharam positivos nos Estados Unidos. Aqui quase positivou, fechou com queda leve até de 0,45. Então os mercados, por enquanto, abrem aí com um cenário um pouco melhor do que o que a gente esperava, apesar dessa notícia local muito ruim. Verdade. E você mencionou essa possibilidade de outro pacote trilionário do presidente Donald Trump. Ontem, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou novas medidas de apoio ao sistema financeiro, o Fed. Foi isso, né? Isso mesmo que eu comentei sobre a possibilidade que eles vão agora fazer o mesmo pacote que eles fizeram de compra de títulos públicos. Eles vão destinar um recurso muito grande para a compra de títulos corporativos, compra de títulos privados no mercado. Isso gera mais liquidez, gera mais garantia para os investidores de que seus títulos vão ter mercado, né, para venda no secundário, e isso ajuda bastante também na confiança dos investidores. Nessa manhã a gente também teve índices nos Estados Unidos saindo até que positivos, né, de confiança do consumidor e de produção também industrial, que ajudaram também nessa parte da manhã agora a gente ter esse cenário um pouco melhor. Bom, para a gente fechar o nosso giro pelos mercados, o Banco do Japão também foi um que anunciou medidas e deve ampliar o financiamento para empresas afetadas pela pandemia de coronavírus. O índice Nikkei, né, em Tóquio fechou com alta de 4,88. Foi a maior alta que o índice teve desde o mês de março, depois que o Banco Central fez exatamente esse aumento do apoio às empresas que estão passando por dificuldades. Então, eles vão aumentar as linhas, vão liberar créditos um pouco de forma um pouco mais facilitada, um pouco mais até em conta em relação a juros, com algumas carências. Então eles montaram um programa de ajuda para a recuperação das empresas locais no Japão, que ajudou muito o mercado lá, acabou refletindo também nas bolsas da China que fecharam em campo positivo, e o Japão, como uma economia tão forte que é super importante que a gente veja também eles de forma saudável conseguindo a recuperação que precisam nesse período. Maravilha, Kleber! Olha só, vocês sabiam que se estiverem sob tensão, isso interfere no preenchimento do perfil de investidor? E mais, as suas decisões podem ser diferentes na hora de investir se vocês estiverem com fome. Eu tô muito curiosa para saber disso. Gente, hoje... E faz sentido, né? Faz muito sentido. Nossa, deve fazer, né? Vamos ver. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a aula com o professor Martim. Semana que vem ele tá de volta. Então, a gente convidou um discípulo do professor Martim, especialista em comportamento do investidor, aqui para o podcast, para contar para a gente algumas situações que interferem nas nossas decisões em investimentos. Convida aí, Kleber, o nosso convidado para se aproxegar para o nosso podcast. Já faz um bom tempo que eu trabalho com ele e é um prazer recebê-lo aqui, dele ter aceitado o nosso convite. Não é brincadeira, viu, pessoal? Ele realmente é um discípulo do Martim, principalmente quando se trata em finanças comportamentais. Talvez já esteja até dando aula para o Martim, o nosso professor Gabriel Padovese. Seja muito bem-vindo ao podcast Investidor em Foco, Gabriel. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do Investidor em Foco com vocês. Eu sou ouvinte assíduo, adoro o programa, então é especial estar aqui. E ainda mais com isso que vocês falaram, né? O Martim, ele realmente acho que uma grande influência na minha vida. Talvez muito do que eu busquei foi justamente pela inspiração do conteúdo que ele traz. Então é uma alegria estar aqui substituindo ele nesse dia e uma grande responsabilidade também, né? Muito obrigado. Que isso, a gente que agradece, Gabriel. A gente agradece, não tem dúvida que você vai fazer um excelente papel aqui para o professor. E como nosso professor hoje, Gabriel, a gente lembra que o Martim sempre fala aqui com a gente sobre os vieses comportamentais, né? Que eles interferem muito nas decisões, né, do investidor ou do investidor, ou seja, das pessoas na hora de tomar decisão em relação a qual produto ou tipo de investimento que fazer. E tem outras coisas também que podem interferir, como essas aí, algumas que a Rê já trouxe aqui pra gente. Que história é essa que a gente não pode investir quando está com fome? Explica um pouquinho melhor pra gente como funciona isso. Pois é, né? A gente
tende a achar que a nossa tomada de decisão é sempre muito racional. Então, esse caso aqui, que é super curioso mesmo, ele mostra como que mesmo pessoas que a gente acredita que têm uma alta capacidade de tomada de decisão, às vezes são afetadas por coisas super cotidianas, né? Esse caso em específico é um estudo que foi feito pelo Shea Daisinger, com juízes israelenses. Ele avaliou como era feita a tomada de decisão da liberdade condicional dos presidiários daquela região e ele chegou numa conclusão super impressionante. No começo do dia, quando os juízes ainda estavam bem, mais ou menos 2/3 dos pedidos eram aprovados, né? E quando o tempo vai passando, essa medida de aprovações cai paulatinamente, até chegar perto dos horários das refeições a cerca de 0. Então, no final das contas, o que influencia de fato a chance de uma pessoa ter liberdade ou não é a fome do juiz ou o cansaço do juiz, né? Então, isso é super representativo de como, às vezes, a gente não sabe que está sob efeito de uma questão fisiológica e que pode influenciar muito na nossa decisão. Então, para o investidor, a dica é: se estiver sob estresse, se estiver cansado, se de repente estiver com fome, é melhor não tomar nenhuma decisão brusca de investimento, porque isso pode acabar gerando um resultado ruim para ele. Ou seja, invista depois do almoço, é mais seguro, é isso? Exatamente, investir de barriga cheia tende a trazer decisões mais racionais e melhores. Gente, que loucura isso! E é curioso que na vida, né, a gente presencia, eu conheço muita gente que tem enorme mau humor quando tá com fome, pois é, né? Uma pessoa de mau humor dificilmente vai tomar uma decisão muitas das vezes acertada, né? Então faz muito sentido e é curioso, a gente quis trazer isso, né? Porque as pessoas também às vezes tomam decisões em momentos que talvez elas não estejam, a gente está trazendo a fome, mas tem outras questões, né? Ela não está apta a tomar uma decisão naquele momento, né? E investimento tem tudo a ver com isso também, né? É que as pessoas às vezes acham que investimento é uma coisa que está separada do resto do nosso dia a dia, do resto da nossa rotina e do resto do nosso comportamento. E, na verdade, assim como, por exemplo, a questão da fome que o Kleber trouxe, a pessoa pode ficar irritada, sem paciência, mal-humorada porque está com fome. Por que isso não pode influenciar no jeito que ela investe, né? E o mais interessante é que não é alguma coisa que você consegue saber que está sendo afetado, né? Se perguntar para esses juízes se eles estão tomando a decisão com base na fome ou no cansaço, claramente eles vão falar que não, que eles têm racionalidade suficiente para conseguirem tomar essa decisão mesmo com esses aspectos, né? Então, ter essa consciência faz com que a gente pelo menos possa refletir se está num bom momento para fazer uma escolha. A escolha financeira é uma escolha sempre muito importante, né? De alto risco, é relacionada a valores altos também e de longo prazo. Então, se você não parar direitinho para pensar, pode realmente tomar uma decisão muito ruim. Claro. E você falou antes sobre a questão da tensão, Gabriel. Tem também uma situação de que a pessoa sob tensão, ela pode tomar decisões diferentes. Por exemplo, se ela descobriu um problema, vai que ela caiu na malha fina, furou o pneu do carro. Se a próxima tarefa do dia era preencher o perfil de investidor, essa pessoa vai ter uma interferência externa, com certeza? É isso mesmo, Rê. A influência é grande, inclusive. Eu vi esse estudo há muito tempo atrás, que era uma situação simulada, em que as pessoas que iam passar pela pesquisa, elas acabavam vivenciando ali na frente do local onde elas iam fazer a pesquisa um pequeno acidente de carro, uma batidinha de carro, aquela suficiente só para assustar. E na hora de preencher o perfil de um investidor, essas pessoas elas tendiam a ser mais conservadoras. Isso me chamou muito a atenção na época e eu fui tentar entender um pouco mais. Eu achei um estudo bem interessante aqui que fala sobre o nível de cortisol. O cortisol é uma substância que aumenta quando a gente está sob estresse, né? Ela ajuda a controlar o estresse. Então, alguns estudiosos eles passaram alguns dias aplicando cortisol em algumas pessoas para verificar qual era a propensão à tomada de risco dessas pessoas. Então, não só no preenchimento do perfil Suitability isso se reflete. O estresse, ele também faz as pessoas ficarem mais conservadoras de maneira geral. Só aplicando o cortisol, ou seja, nem era uma situação real de nervosismo, as pessoas tenderam a ficar muito mais
voltadas ou propensas a buscar investimentos mais certos. Eles apresentaram um jogo de risco em que a pessoa podia, assumindo o risco, ter um ganho médio de 25 libras ou, sem risco, ter um ganho médio de 14 libras, né? E as pessoas que estavam sob efeito de cortisol preferiram muito mais o jogo que era mais conservador, mesmo tendo um ganho médio muito inferior, né? A dimensão de diferença entre os dois grupos foi de mais ou menos 44% de diferença. Então mostra que quando a gente está sob algum efeito de estresse, a gente tende a ser mais conservador. Isso é um grande problema até para o que a gente sugere para o investidor, né? A gente sempre fala que é nos momentos de crise, que são nos momentos em que o mercado está balançando mais que surgem as oportunidades, mas o nosso próprio organismo nos faz querer buscar menos risco nesses momentos. Sim, nos faz querer buscar um lugar mais seguro, né? A pessoa, ou você trouxe ali o exemplo, ela viu uma batida de carro. Isso dá uma estremecida e a pessoa tende a querer buscar uma segurança, seja de ambiente, seja das atitudes que ela vai tomar, né? Exatamente. Então, se você estiver passando por algum momento de estresse, na vida mesmo cotidiana, mesmo que isso não tenha diretamente efeito sobre os seus investimentos, isso provavelmente vai te fazer tomar menos risco do que você tomaria normalmente, né? Então é outro fator para avaliar bem na hora de fazer uma decisão de investimento. E além disso, né, Gabriel, a gente tem que tomar cuidado com os investimentos que são oferecidos, né? E como que é esta embalagem, né? Porque muitas vezes a gente tende a olhar para uma parte da oferta e não olha para o todo dela, né? Esquece de muita coisa, exatamente por essas influências que a gente tem aí psicológicas que estão nos afetando, né? É isso mesmo, Kleber. E eu diria até mais, a gente está sob uma influência que é de qualquer detalhezinho na maneira como a gente recebe uma informação. Então, quando a gente não toma cuidado com a maneira como um contexto é apresentado para a gente pode acabar tomando decisões que não necessariamente são aquelas que são melhores para nós. Tem um estudo muito interessante que foi feito em Stanford, que me chamou muito a atenção esses dias, em que eles queriam avaliar qual é a influência de uma palavra na forma como as pessoas solucionam problemas. Olha esse caso. Eles aplicaram aqui, chamaram alguns grupos para fazer essa pesquisa, né? E para um grupo, eles apresentavam um case sobre uma cidade que estava com um problema grande de criminalidade, e na descrição eles falavam que o crime é uma fera devastadora. E para outro grupo, eles falavam que o crime é um vírus devastador. Essa era a única diferença entre os dois cases, o restante era completamente igual. E é interessante que as pessoas que tiveram esse framing, esse direcionamento de que o crime era uma fera, foram 20% mais propensos a direcionar soluções voltadas para aumento do uso da força policial ou encarceramento. Enquanto as pessoas que estavam sobre o framing do vírus tinham uma visão de tentar buscar soluções que fossem mais voltadas para conscientização ou para uma harmonização social. Então, a única diferença entre dois contextos ali de uma palavra é suficiente para mudar completamente a maneira como você raciocina. Trazendo isso para o nosso mercado, a gente sabe que muitas vezes existem abordagens que são sensacionalistas, abordagens que são difíceis de você ver ali uma racionalidade plena. Ela provavelmente está tentando despertar gatilhos que vão direcionar ou enviesar a pessoa que está tomando a decisão para uma decisão que eventualmente não é a melhor para elas, né? Olha só, verdade, ontem, vocês devem ter acompanhado a live no YouTube e no Instagram do Personalité, foi sobre o processo de recomendação, e o Shun, um dos participantes, que é da equipe do Kleber, do Victor, ali do Gabriel também, né, Gabriel? Tá todo mundo ali na equipe de recomendação e portfólio. O Shun estava falando muito sobre a questão de quando se pensa no produto de investimento, se faz uma recomendação, não se está olhando tanto assim para o retrovisor, como se está olhando mais para frente. E aí ele trouxe um exemplo de que muitas vezes a gente é ofertado para um investimento com o argumento de que ele mandou muito bem no último ano. E isso pode ser uma pegadinha, né? Se a gente for trazer aqui para o universo de investimentos, no momento em que a gente não pode só se basear no quanto esse produto mandou bem no último ano, mas nas possibilidades que ele tem de mandar bem daqui para frente. Então isso não deixa de ser também um cuidado que o investidor tem que ter, né, Gabriel? Na hora que ele recebe uma oferta, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, tem que parar com o seu especialista ali e conversar para saber exatamente o que aquilo quer dizer, né?
Exatamente. E esse é um outro viés, né? A gente tem esse viés de projeção, que é quando a gente está vendo que uma situação está indo bem, a gente tende a achar que ela vai continuar bem. E quando a gente está vendo uma situação que está indo mal, a gente também tende a achar que ela vai continuar mal. Então, quando o investidor decide só olhando a rentabilidade passada, ele não está com todas as informações. Intuitivamente, ele vai achar que aquele resultado tende a se manter. Mas pode ser que, por exemplo, seja um ativo que já valorizou tudo que tinha para valorizar e agora a tendência já não é tão boa de alta, né? Ou até o contrário, um ativo que ficou barato recentemente e que ele poderia ter uma ótima oportunidade de retorno se investisse. Então, entender o contexto, buscar se informar mais, é uma maneira super boa de o investidor não ser enviesado pelas comunicações, né? E a gente sabe que, eventualmente, uma comunicação ela vai tentar deixar mais destacadas os atributos que são positivos e os atributos que não são tão bons assim, eles vão ficar em segundo plano. Então, o investidor parar para olhar além da comunicação é super importante para ele tomar a decisão corretamente. Excelente, Gabriel. Que aula! Poxa, obrigado pela oportunidade aqui, viu? Estou à disposição para a gente falar sobre isso e muito mais. Acho que... A gente que agradece. O professor está orgulhoso, vai ficar orgulhoso, viu? Tomara. Bom, gente, então, o Gabriel quer dizer que a gente tem que tomar cuidado para não investir com fome, para não investir sob qualquer situação de tensão e, na dúvida sobre uma comunicação que recebeu, vai lá e fala no ouvido do especialista, conversa com ele, porque é o melhor que a gente pode ter de orientação na hora de tomar qualquer decisão e não deixar que todas essas coisas que vêm de fora ou que estão no nosso dia a dia interfiram de forma negativa, né? Acho que a mensagem é essa. É isso aí, Rê. Acho que não dá para a gente falar nunca que a gente vai ter uma condição perfeita para tomar a decisão de investimento. Então, a gente tem que fazer o possível para ter a condição mais ideal para não tomar alguma decisão que não seja relacionada realmente ao que a gente quer, mas que seja mais afetada por fatores externos ou internos nossos, né? Verdade. Gabriel, obrigada por ter vindo trocar essa ideia com a gente aqui no podcast. Foi um prazer. Nos encontramos numa outra oportunidade. E o Kleber tá de volta comigo amanhã. Amanhã estaremos aqui com um papo muito legal e diferente também, né, Rê? É verdade, gente. Se preparem. A gente vai falar de grandes investidores amanhã. De investimentos de alta renda. Uma conversa super bacana. Tenho certeza que todo mundo vai se interessar. E quem ainda não é um grande investidor, talvez possa pensar como pensam os grandes investidores do momento e projetar os seus investimentos para um futuro. Por que não, né, Kleber? Exatamente, todo mundo tem oportunidade, né? É verdade. Gente, vamos lá, a gente fica por aqui, muito prazer, muito obrigado pela companhia de todos, sigam as redes sociais do Itaú Personalité e lembrem que hoje tem live às 5 horas da tarde no Instagram e também no YouTube. Fiquem bem, protejam-se, fiquem em casa, usem máscara, a gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.